E vamos dar sequência à nossa meditação na palavra do Senhor, sobre o tema A Igreja na Direção do Espírito Santo. E hoje vamos continuar o nosso estudo no livro de Atos, capítulo 13. Vamos concluir o capítulo 13 hoje na nossa meditação. Atos capítulo 13, nós vamos ler do verso 13 até o verso 52. É uma leitura muito longa e vou sugerir que façamos o seguinte: vamos ler em partes e fazer a aplicação do texto. Senão eu leio lento e a gente lê até no final, vai terminar a hora do culto e vamos ter que voltar de novo para começar e vamos sair daqui lá para 2 horas da tarde. Então, para não demorar muito, vamos fazer leitura em parte. Já vamos ler e fazer a aplicação de imediato e assim sucessivamente até chegar ao verso 52 do livro de Atos. Eu fiz prints aqui da minha Bíblia para tamanho 14, para poder ter mais facilidade de ler, senão daqui a pouco os meus olhos parece que tem uma lágrima aí e começa a embaçar a leitura, os textos são um pouco pequenos. Então, aproveitei aqui, expandir mais a fonte do texto para poder ler com facilidade para os irmãos. Como vamos ler em parte o nosso texto, queria começar trazendo uma lembrança antes de entrar no nosso assunto, daquilo que nós vínhamos falando em torno do livro de Atos. Lembrando lá do começo como foi o projeto daquele que conduz a igreja, que é o Espírito Santo de Deus. Trazendo a lembrança, Atos capítulo 1, verso 8, que diz: ao receber o poder do Espírito Santo ao descer sobre vós, sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, em Samaria e até aos confins da terra. Então, esta é a missão do Espírito Santo. E quando ele desceu à terra, ele veio com esse propósito de conduzir a igreja, começando em Jerusalém, Judeia, Samaria e até aos confins da terra. Então, o Espírito Santo está em ação para levar esse evangelho até aos confins da terra. E os instrumentos que ele usa para levar essa mensagem é a própria igreja do Senhor. Então, a igreja presente é a igreja pela qual o Espírito Santo usa para expandir o evangelho da salvação a todos os povos, caminhando em direção aos confins da terra. Queria trazer para os irmãos aqui um pequeno slide para ajudar a nossa memória a lembrar daquilo que já vínhamos falando a respeito da expansão do Evangelho de Cristo. Quando o Espírito Santo desce no Pentecoste, ali em Jerusalém, onde Jesus fala que iriam começar, o Espírito Santo começou a expansão do Evangelho por meio da pregação de... Quem lembra? Quem foi o primeiro pregador com a descida do Espírito Santo? Pedro. Parabéns, passaram na prova. Pedro foi o primeiro pregador do Evangelho usado pelo Espírito Santo para expandir a mensagem do Evangelho para os confins da terra. E neste lugar vinha povo de todos os lugares, onde estrategicamente o Espírito Santo já tinha projetado a expansão do Evangelho. Não foi por acaso aquele dia ser um marco do início da expansão do Evangelho em Jerusalém. Era o Pentecoste, onde todos os povos e simpatizantes do judaísmo vinham de todos os lugares para Jerusalém. E o Espírito Santo estrategicamente usa desse momento para criar pontes
de preparo de todos os corações de todos os povos para quando chegar o Evangelho, receberem a palavra da salvação. Então não foi por acaso esse momento ímpar na história da igreja. E nesse dia, com a pregação de Pedro, converteu cerca de 5.000 homens que desceram as águas do batismo, convertendo ao cristianismo e levando a notícia para suas cidades. Aqui vinha até o povo de Roma, onde foi a última missão de Atos 28. Aqui Paulo chega na sua última viagem e a partir daqui começa Atos 29, que vem até hoje, onde a Igreja Evangélica Andradas faz parte da história de Atos 29, para continuar a obra e ação do Espírito Santo para o louvor do nome de Deus. Aqui os estudiosos da Bíblia falam que começa a primeira expansão, depois a segunda, a terceira, a quarta, a quinta expansão, e agora estamos na sexta expansão de Atos 29. Aqui na primeira expansão foi a pregação de Pedro em Jerusalém, que atingiu muitos povos, mas como foi no local específico, como Jesus fala, que o evangelho vai ser pregue localmente, alcançando os lugares, não só pessoas vindo para ouvir o evangelho, mas indo, levando o evangelho a todos os povos. Então começa ali a expansão em Jerusalém, na primeira pregação de Pedro, depois a missão de Filipe para Samaria, o evangelho sobe de Jerusalém até Samaria, atingindo esta área na primeira expansão do evangelho. E na segunda expansão acontece quando começa a perseguição na igreja. Alguns irmãos desconhecidos saem de Jerusalém e vão em direção a Antioquia. Chega aqui a Antioquia anunciando o evangelho da palavra de Deus, pregando aos corações partidos que precisam da mensagem da salvação. Aqui acontece a história do início da igreja missionária aos gentios, que nós vimos no início das nossas pregações nessas semanas. Então aqui começa a igreja missionária, a igreja que vai para os gentios pregando a mensagem da salvação a todos os povos. Nós vimos aqui tem variedades de povos, línguas, etnias, compondo o ministério da igreja de Antioquia com o propósito de poder expandir essa mensagem a todos os povos. E na nossa última mensagem, nós vimos o começo da primeira viagem missionária do Espírito Santo através da equipa de apóstolo Paulo. Eles saem aqui em Antioquia e descem para Chipre, passando por Selamia, Mina e Pafos, onde converte o procônsul, onde vimos a semana passada Paulo aqui enfrentando todas as diversidades para alcançar o coração do povo desta ilha de Chipre. E hoje vai começar a nossa mensagem, a nossa meditação, partindo aqui de Chipre para a terceira expansão do Evangelho, começando com a primeira viagem missionária de Paulo e a sua equipa. Então, ali o apóstolo, o irmão Lucas diz o seguinte, no capítulo 13, verso 13 de Atos. Já vamos começar a nossa leitura em parte. De fato, Paulo e seus companheiros navegaram de Perges, na Panfilha. João os deixou ali e voltou para Jerusalém. Volta um pouco para mim, slide, para concluir. De Perges, prosseguiram até Antioquia da Pisídia. No sábado entraram na sinagoga.
Saindo aqui de Antioquia, desceram para Chipre e de Chipre partiram aqui de Pafos, onde vimos a semana passada a nossa pregação, e subiram de navio para Perge. De Perge, subiram para Antioquia da Pisídia, outra Antioquia. Aqui é Antioquia, onde começou a igreja, e aqui é Antioquia da Pisídia, onde chega Paulo nesta sua primeira viagem para pregar o Evangelho a todos os povos. Aqui na nossa leitura fala que, saindo daqui para Perge, aqui na praia, na cidade que eles entraram, aí Marcos os deixou e voltou para Jerusalém. E aqui partiu Paulo para a viagem missionária com Barnabé e Lucas. E eles chegam a Antioquia de Pisídia. Aqui nessa viagem, nessa jornada, nós vamos aprender o seguinte com os apóstolos. Que nesse processo da expansão do Evangelho, ao qual nós somos parte, temos o propósito de levar essa mensagem da salvação a todos os povos. Aqui nesse texto nós vamos aprender o seguinte, de que todas as oportunidades criadas pelo Espírito Santo é para que a igreja os sirva para anunciar a mensagem de salvação àqueles que os ouvem, àqueles que estão ao nosso redor, de que todas as oportunidades devem ser aproveitadas para a pregação do Evangelho, para anunciar a palavra da salvação. Então, a igreja não deve perder nenhuma oportunidade que aparece para a pregação do Evangelho. Se esta é a missão nossa, junto ao Espírito Santo, para que todos possam ouvir a palavra da salvação. E é isso que Paulo vai aproveitar nessa sua primeira viagem para pregar o Evangelho da salvação ao povo de Antioquia da Pisídia. Eu tenho um pouco problema com Z e S, então fica tranquilo. Se eu falar em espanhol, entenda que parte do português. O espanhol não tem problema com letra Z, ele só usa a letra S seco. Então, Pisídia é como Pisídia. Tranquilo. Irmãos? Ok. Então, na Antioquia, nessa viagem, Paulo vai usufruir, aproveitar da oportunidade para pregar mensagem da salvação ao povo, que nós vamos ler no verso 15. Aí, irmão, pode voltar para a Bíblia e vamos navegar no nosso estudo da palavra de Deus. Então, no verso 15 vai dizer o seguinte: depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga lhes mandaram dizer: irmãos, se vocês têm uma mensagem de encorajamento para o povo, falem. Pondo-se de pé, Paulo fez sinal com a mão e disse: israelitas e gentios que temem a Deus, ouçam-me. Aqui agora Paulo vai começar a falar do Evangelho. Então, todas as oportunidades que aparecem é oportuno e é oferecida pelo Espírito Santo para que o Evangelho seja pregue. Então, pregue e não cale em todas as circunstâncias que nos é favorável anunciar o Evangelho de Cristo. Não é para a igreja calar, não é para ficar em silêncio, mas pregue o Evangelho. Este é o propósito do Espírito Santo para a igreja de Atos 29. E Paulo aproveitou bem dessa oportunidade para pregar o Evangelho de Cristo. Pense comigo, quantas dessas oportunidades já perdemos na vida? No nosso serviço, nas escolas, nas reuniões de amigos e colegas. Quantas dessas oportunidades deixamos passar? E lembrando que todos esses momentos oportunos não são acasos, sempre foram estratégicos da parte do Espírito Santo
para que o evangelho seja pregue. E quem prega o evangelho é o povo de Deus, é os escolhidos, os comissionados a pregar o evangelho. O Espírito Santo, se tem poder, se quiser falar livremente, uma voz para que o povo ali ouça da parte do Espírito, sem que o homem fale, ele pode. Ele é poderoso para fazer isso acontecer. Mas é da sua livre vontade usar o seu povo, a língua do seu povo, para falar do evangelho da salvação àqueles que precisam ser salvos. Então, momentos como esse, em que tem abertura para nós falarmos, são oportunidades para que o povo de Deus fale do evangelho da salvação a todos os povos. É o momento oportuno para que a igreja cumpra a sua missão de anunciar a palavra da salvação. Então, nós não devemos perder em vista essa realidade, esse compromisso que nós temos como povo de Deus, de pregar o evangelho em todos os momentos oportunos, para aqueles que precisam ouvir o evangelho da salvação. Pode até falar, pode divertir, usar palavras de diversões, trocar palavras do cotidiano, mas não esqueça de que a sua missão é denunciar o Cristo ressurreto, a mensagem da salvação aos que te ouvem. E Paulo aqui serviu bem desse momento oportuno. Quando eles abriram um momento oportuno, dizer: olha, irmãos, se tem alguma coisa a dizer. Às vezes nós não nos atentamos para esse momento e ficamos em silêncio, como quem não tem nada a dizer. Sempre o povo de Deus tem a dizer, tem algo a falar. A igreja tem algo a dizer. O crente tem algo a dizer em todas as suas jornadas, onde ele passa, sempre tem algo a dizer aos que estão à sua volta. Então, quando aparece o momento de você usar a palavra, lembre que é o momento oportuno do Espírito Santo para que você pregue a mensagem da salvação, para que você testemunhe, dê prova da sua fé àqueles que ouvem. Como diz Pedro. E Paulo, levantando-se, deu sinal e começou a falar, convidando o povo a ouvir o que ele tem a dizer, que é a partir do verso 17 ao verso 36. Essa é a primeira parte mais longa da nossa leitura, mas vamos atentar para isto, porque aqui nesse texto, vou dar umas linhas para que a nossa leitura seja mais compreensiva. Paulo vai falar do evangelho usando o linguajar do povo, o contexto, o entendimento do povo, falar na linguagem do povo. O evangelho deve ser entendido para aqueles que ouvem o evangelho. Nós não precisamos usar um vocabulário, uma linguagem extra daqueles que nos ouvem. O que eles precisam ouvir é o evangelho na sua língua para que entenda a mensagem da salvação. E o contexto aqui em que Paulo estava era o contexto dos religiosos do judaísmo, que conheciam o Antigo Testamento e que liam o Moisés e os profetas todos os sábados. Aqui fala que depois que terminaram a leitura da lei e dos profetas, e deram oportunidade para eles. Então, era o hábito da religião judaica ler a lei de Moisés e ler os profetas aos sábados. Todos os sábados eles leem o Antigo Testamento. Então, era o linguajar do povo daquele momento. Então, Paulo não perdeu a oportunidade de usar o contexto, a linguagem do povo para comunicar o evangelho, porque o evangelho precisa ser entendida e compreendida por aqueles que ouvem. Se estou em Minas, preciso usar o trem bom. E do trem bom para explicar que o evangelho é um trem bom que pode conduzi-los ao destino certo. Essa linguagem, eles vão entender claramente a mensagem do evangelho. Você não perdeu o foco da mensagem, mas também não se desalinhou com a linguagem do povo. Porque o propósito é que o povo entenda a mensagem da salvação. É por isso que Paulo usa esse texto,
usando a história, que é bem longa, para que eles entendam que ele está falando daquilo que eles entendem, daquilo que eles criam, mas não criam completamente. E precisavam ser apontados para aquilo que estava figurado no Antigo Testamento, que ele começa no verso 17, dizendo o seguinte: o Deus do povo de Israel escolheu nossos antepassados, exaltou o povo durante sua permanência no Egito, com grande poder os fez sair daquele país e os aturou no deserto durante cerca de 40 anos, no deserto, trazendo a história para o povo. Ele destruiu 7 nações em Canaã e deu terra deles como herança ao seu povo. Verso 20. Tudo isso levou cerca de 450 anos. Depois disso, ele lhes deu juízes até o tempo de Samuel. Paulo vai falar da história de 400 a 500 anos, para trazer a memória aos seus ouvintes, de que ele não está falando de algo além daquilo que Deus vinha projetando para o seu povo. Verso 21, então o povo pediu um rei, e Deus lhes deu Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, que reinou 40 anos. Depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou. Olha o que Deus testemunhou aqui por meio do rei Davi. Encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Ele fará tudo o que for da minha vontade. Aqui estava sendo feita uma promessa em torno da vida do rei Davi. Porque nós bem sabemos que quem cumpriu tudo o que Deus quis não foi o rei Davi, mas foi o seu descendente. Então, Paulo vai começar a trazer a história e a aplicação, revelando aquele que estava oculto na mensagem do Antigo Testamento. Da descendência desse homem, Deus trouxe a Israel o Salvador Jesus, como prometera. Então, Deus estava apontando ao seu povo, ao Salvador que ele ia trazer, que é Cristo Jesus. Então, Paulo começa a apresentar a pessoa central do Evangelho, a pessoa central da mensagem da salvação, de que a salvação que os judeus esperavam não está em outra pessoa, não está no rei, ou não está naqueles que ainda esperam vir, mas ele já veio e é o Cristo Jesus, ao qual ele falou por meio dos seus profetas que enviaria para resgate do seu povo, capaz de obedecer a Deus cabalmente e cumprir os seus planos, cumprir a vontade de Deus de resgate ao seu povo. Quando estava completando a sua carreira, aliás, pulei o verso 24, antes da vinda de Jesus, João pregou um batismo de arrependimento para todo o povo de Israel. Aqui ele já traz um outro elemento fundamental no processo da salvação, no processo da pregação do Evangelho. O elemento chave aqui vem o arrependimento. João Batista pregou o arrependimento para o povo. E Paulo traz isso à memória do povo no templo, na sinagoga. Quando estava completando a sua carreira, João disse: quem de vocês pensa que eu sou? Não sou a quem vocês pensam, mas eis que vem depois de mim aquele cujas sandálias não sou digno nem de desamarrar. Paulo apontando novamente para a pessoa central do Evangelho, aquele a quem os judeus levavam em consideração que era importante, como profeta João Batista,
Ele mesmo testemunha de que ele não é a pessoa da salvação. Não é por meio dele quem Deus iria salvar o seu povo, mas depois dele viria um, que ele nem é capaz de desamarrar suas sandálias. Irmãos, e aí Paulo entra, filhos de Abraão, lembrando-os da promessa, e os gentios que temem a Deus, que agora entram no judaísmo, estavam com os judeus, converteram ao judaísmo porque amaram a mensagem, a palavra de Deus, queriam fazer parte do povo de Deus, então eles se converteram ao judaísmo. Então aqui Paulo os chama filhos de Abraão e os gentios que temem a Deus, que agora estão tentando entrar no plano da salvação de Deus, ouçam. A nós foi enviada esta mensagem da salvação. O povo de Jerusalém e os seus governantes não reconheceram Jesus, mas ao condená-lo, cumpriram as palavras dos profetas, que são lidas todos os sábados, chamando-os à responsabilidade. Todos os dias eles ouvem a palavra dos profetas, que sempre aponta para Cristo, ao qual eles rejeitaram e o condenaram injustamente, mesmo não achando motivo legal para uma sentença de morte, pediram Pilatos que o mandasse executar. Tendo cumprido tudo o que estava escrito a respeito dele, tiraram-no do madeiro e o colocaram no sepulcro. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. Cristo ressuscitou dentre os mortos. Ele foi morto injustamente por causa dos nossos pecados, mas tudo era o plano eterno de Deus para o resgate do seu povo. Era projeto eterno de Deus para a salvação do seu povo, que ele foi à cruz. E da cruz para o sepulcro. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. E por muitos dias foi visto por aqueles que tinham ido com ele da Galileia para Jerusalém, que são seus discípulos, que sempre o acompanharam nas suas viagens. Eles viram o Senhor e testemunharam da sua ressurreição. Eles agora são testemunhas dele para o povo. A igreja é a testemunha da morte e da ressurreição de Cristo para todos os povos. A igreja evangélica em Andradas é testemunha da morte e da ressurreição de Cristo para todos os povos, começando em Andradas para os confins da terra. Esta é a missão dada à igreja. Verso 32. Nós lhes anunciamos as boas novas, o que Deus prometeu a nossos antepassados, Ele cumpriu para nós, seus filhos, ressuscitando Jesus, como está escrito nos Salmos 2: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Aqui a profecia não estava referindo ao rei Davi, e sim ao Cristo, que Paulo agora vai fazendo aplicação dessa verdade da palavra de Deus, que foi invertida, que foi torcida pelos judeus. Porque eles não criam em Cristo e ainda estavam esperando o outro, ou ainda estavam esperando o descendente de Davi. Mas esse descendente era o Cristo prometido, que Deus agora apresenta ao seu povo, e que João Batista apresenta ao seu povo, e que foi à cruz, e foi morto, e foi ressurreto, e agora a igreja anuncia esse Cristo ressurreto para todos os povos. Ele cumpriu para nós, seus filhos, ressuscitando Cristo,
como está escrito nos Salmos, que tu és meu filho e eu hoje te gerei. O fato de que Deus o ressuscitou dos mortos para que nunca entrasse em decomposição é declarado nestas palavras: eu lhes dou as santas e fiéis bênçãos prometidas a Davi. A palavra diz que ele não entrará em decomposição, o seu corpo não apodrecerá no sepulcro. Davi morreu e fez muitos anos e decompôs o seu corpo, mas Cristo ressuscitou ao terceiro dia, significa que ele não entrou em decomposição, sei lá. Lembrando aos judeus e aos gentios simpatizantes à lei de Moisés, de que a palavra que foi anunciada pelos profetas se referia à pessoa de Cristo que é rejeitada pelos judeus. Porque o único que não foi apodrecido no sepulcro foi o Cristo, que ressuscitou ao terceiro dia. Fazendo aplicação do Antigo Testamento à pessoa de Cristo. Porque o Antigo Testamento fala de Cristo. E hoje a palavra aponta para Cristo. Cristo é a pessoa central do Evangelho da salvação. Todo o Evangelho anunciado que Cristo não é o centro, esqueça, porque este Evangelho não vai conduzir à salvação. O que conduz à salvação é o Evangelho onde Cristo é a pessoa principal e única da pregação da mensagem. Este, sim, é o Evangelho que salva. Há várias religiões que creem em Deus, que confiam no Deus Criador, que confiam no poder de Deus, mas não creem no Filho de Deus. Se não crê no Filho de Deus, não tem salvação, ainda que creia no Deus Todo-Poderoso, ainda que tema e trema diante de Deus, ainda que faça tudo de bom e de melhor por temor a Deus, mas se não crer no Filho de Deus, o prometido, não tem salvação. Porque tudo aponta para o Filho. O que Deus fez antes, o que Ele fez depois, aponta para o seu Filho único, que é Cristo Jesus, que é o meio pelo qual a salvação vem para todos os povos. Assim ele diz, noutra passagem: não permitas que o teu santo sofra decomposição. Tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu, foi sepultado com os seus antepassados e o seu corpo se decompôs. Mas aquele a quem Deus ressuscitou não sofreu a decomposição. Paulo, mostrando para os irmãos de Antioquia que o caminho da salvação é Cristo. Não como pensam o povo daquele tempo, que qualquer caminho conduz a Roma, que era a esperança de todos os povos, de que a Roma seria uma salvação para o seu povo, dos povos daquele tempo, e que tem vários caminhos para chegar lá. Para se tornar cidadão de Roma, pode entrar por qualquer caminho e chega a Roma. Para a salvação, não é assim. Há um único caminho da salvação. E este caminho se chama Jesus Cristo, ao qual morreu e ressuscitou dentre os mortos para a salvação de todos os povos. Então, não se engane pensar de que há uma outra forma de encontrar a salvação, ou pode encontrar Deus em qualquer religião, a menos que Cristo seja o centro desta religião. A menos que Cristo seja a pessoa central da sua doutrina, da sua pregação, do seu anúncio da salvação. Qualquer religião que prega qualquer outra oportunidade para encontrar a salvação, encontrar a Deus, sendo a sua alma resgatada, que ignora o Cristo que morreu e ressuscitou dentre os mortos, não se engane, não há salvação neste caminho. E a igreja precisa ter a consciência dessa verdade. Muitas vezes nós simpatizamos com a religião de outros
que é bom respeitar a crença dos outros, mas devemos ter em mente de que o único que pode salvar é Cristo. Paulo não perdeu essa oportunidade porque ele sabe da sua missão, sabe da sua vocação, sabe do seu chamado, de que o único caminho que pode conduzir o homem à salvação é Cristo. Apesar que na sinagoga é pregado a lei de Moisés, é pregado os profetas, mas que é ignorado a pessoa principal da salvação, não há salvação nesta religião. Paulo tinha consciência disto, mas também não desrespeitou a religião. Por isso ele usou da crença, do entendimento deles, para mostrar que tudo que foi falado se aponta para uma pessoa única que pode salvá-los dos seus pecados, que é Cristo Jesus. Nós precisamos ter essa consciência clara de que o único meio da salvação que Deus propôs aos homens é por meio do seu Filho, que morreu na cruz, foi sepultado e ao terceiro dia ressuscitou dentre os mortos. Pode procurar na história, até hoje, não vai encontrar pessoa que foi condenado injustamente, que morreu pelos pecados da humanidade, foi sepultado e ressuscitou para garantir a salvação do seu povo. O único é Cristo Jesus. Então, Ele é a pessoa central da salvação. E esta foi a preocupação de Paulo, dentro dessa leitura longa que nós fizemos, para mostrar que a pessoa que pode salvar a humanidade dos seus pecados, a pessoa que é a religião com quem deve se preocupar em conhecer e crer, é o Filho de Deus, Jesus Cristo. Amém? A nossa missão como povo de Deus é esta: conduzir o povo a Cristo. Levar o povo a confiar em Cristo Jesus. Feito isto, cumprimos uma etapa da nossa missão. Fazer com que Cristo seja conhecido como o único caminho da salvação. E daí nós podemos partir para um outro aprendizado com o apóstolo Paulo, que é a aplicação do Evangelho da salvação. Porque não só se limita a pregar o Evangelho ao seu próximo, apontar a Cristo como Salvador, mas também fazer uma aplicação da mensagem da salvação ao seu ouvinte. Convidá-lo ao arrependimento e fé em Cristo, que pode perdoar os seus pecados e resgatá-los da perdição eterna. Que nós podemos ler no verso 38 ao verso 44, que diz assim: portanto, meus irmãos, quero que saibam que mediante Jesus lhes é proclamado o perdão dos pecados. Perdão dos pecados. Por meio dele, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas das quais não podiam ser justificados pela lei de Moisés. Cuidem para que não lhes aconteça o que disseram os profetas. Olhem, escarnecedores, admirem-se e pereçam, pois nos dias de vocês farei algo que vocês jamais creriam se alguém lhes contasse. Quando Paulo e Barnabé estavam saindo da sinagoga, o povo os convidou a falar mais a respeito dessas coisas no sábado seguinte. Despedida a congregação, muitos dos judeus e estrangeiros piedosos convertidos ao judaísmo seguiram Paulo e Barnabé. Estes conversavam com eles, recomendando-lhes que continuassem na graça de Deus. Paulo vai fazer a aplicação do Evangelho da salvação
aos seus ouvintes. De que Cristo, que foi lhes anunciado, é capaz de salvá-los, perdoar os seus pecados, resgatá-los da perdição por meio do arrependimento e fé na pessoa de Jesus. O evangelho sem arrependimento dos pecados ainda falta muito. O evangelho nos conduz ao arrependimento dos nossos pecados. O evangelho conduz os seus ouvintes a reconhecer Cristo e a reconhecer quem eles são, que são pecadores e que precisam de Cristo e que precisam crer no Cristo, que é capaz de perdoar os seus pecados. É necessário o arrependimento. É por isso que Paulo, no contexto, ele traz a mensagem de João Batista, que convidou o povo a arrepender dos seus pecados. Nós precisamos arrepender dos nossos pecados, confessar os nossos pecados a Cristo. E todos os ouvintes, seja pela primeira vez, precisam arrepender dos seus pecados, crer em Cristo, para que seja-lhe imputado a justificação que vem pela fé. Sem fé em Cristo é impossível a salvação. Tanto o pregador da palavra precisa ter em consciência de que é necessário o arrependimento dos pecados para a fé em Cristo, para conduzir os seus ouvintes a arrepender dos seus pecados e crer em Cristo para a salvação. Nessa etapa, nós estamos avançando para concluir a nossa missão de anunciar o Evangelho segundo o Espírito Santo de Deus. A resposta ao Evangelho foi imediato, mas certos casos podem ser diferentes. Aqui nesse texto fala que muitos creram na mensagem de Paulo, estrangeiros ali que estavam ouvindo a palavra creram, e muitos judeus creram na mensagem de Paulo e o seguiram, e o convidaram a voltar novamente a pregar-lhes o Evangelho da salvação. Mas em outros casos podem ser diferentes, de que pode acontecer uma resistência ao Evangelho de Cristo. Mas o que nós não podemos perder em foco é pregar e aplicar a mensagem da salvação aos nossos ouvintes. A resposta pode ser imediata e pode durar muito tempo para que a pessoa venha a converter a Cristo. É por isso que muitas vezes, até na nossa família, tem pessoas que ouvem o Evangelho 1 ano após anos, 3, 4, 10 anos, talvez até lá no final vai crer e converter a Cristo. Esta é a obra do Espírito Santo. Aqueles que ouvem o Evangelho e que estão destinados à salvação não perderão, mesmo que seja por um último segundo na sua vida. Isso aconteceu com um dos ladrões que estava ao lado de Cristo. Ele teve um momento oportuno da aplicação do Evangelho. Ouvir Cristo, crer em Cristo e arrepender dos seus pecados. Mesmo nos últimos momentos da sua vida, ele confessou o Evangelho de Cristo. Todos aqueles que, ao ser salvos, passaram por o mesmo processo. Mesmo que seja num segundo na sua vida, ele vai passar pelo mesmo processo da salvação de Deus, de arrepender dos seus pecados e de crer na obra de Deus por meio do seu Filho, Jesus Cristo. Isso nunca é impossível ao Espírito Santo de Deus. É por isso que nós temos que pregar o Evangelho para que a mensagem chegue aos ouvidos de todos os povos, para estarem preparados para o dia da redenção daqueles que hão de ser salvos. No caso da igreja do povo da Antioquia, a resposta foi imediata e muitos creram no Senhor. E no sábado seguinte, Paulo, Barnabé e Lucas voltaram novamente para a sinagoga para pregar o Evangelho.
E desta vez foi diferente. E nós podemos aprender mais uma lição quanto à obra missionária, quanto à pregação do Evangelho. Contudo, que uma religião seja simpatizante do Evangelho da Palavra de Deus, mas pode acreditar que ele não crê no Evangelho de Cristo Jesus. E quando chega no cerne da questão, a pessoa centrada em Cristo, a história vai mudar. Quando começar a aplicar a mensagem da salvação, Cristo como centro da salvação, saiba que a história vai mudar. Não vão continuar sendo seu amigo. Não vão continuar sendo receptivo àquilo que vai lhe ser anunciado. É o que aconteceu aqui na passagem que nós vimos de Atos, a partir do verso 45, depois do verso 44. No sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra do Senhor. Quando os judeus viram a multidão, ficaram cheios de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo estava dizendo. Lembra? Foram eles que convidaram Paulo para falar na sinagoga. Paulo pregou e muitos creram. Aí foi. Agora, no sábado seguinte, a história é outra, totalmente diferente do sábado passado. Em 7 dias, a história mudou. Aí levantou a inveja, blasfemando o que Paulo falava e contradizendo a mensagem da salvação. Então Paulo e Barnabé lhes responderam corajosamente: era necessário anunciar-lhes primeiro a vós a palavra de Deus, uma vez que a rejeitaram e não se julgaram dignos da vida eterna, agora voltaremos para os gentios. Aqui nós vamos voltar para aprender um propósito fundamental para nós como povo de Deus envolvidos na obra missionária. Mas vamos passar um pouco e depois voltar. Pois assim como o Senhor nos ordenou, eu fiz de vocês parte. Aliás, eu fiz de vocês luz para os gentios, para que vocês levem a salvação até aos confins da terra. Ouvindo isso, os gentios alegraram-se e bendizeram a palavra do Senhor. Bendizeram a palavra do Senhor e creram todos os que haviam sido designados para a vida eterna. A palavra do Senhor se espalhava por toda a região, mas os judeus incitaram as mulheres piedosas de elevada posição e os principais da cidade, e provocando a perseguição contra Paulo e Barnabé, os expulsaram do seu território. Agora não é mais bem-vindos, agora não são mais amigáveis. Estes sacudiram o pó dos seus pés em protesto contra eles e foram para Icônio, onde vamos continuar na próxima semana. Os discípulos continuavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Aqui nós vamos voltar para extrair um propósito fundamental para a igreja, que é o alinhamento com o propósito específico de Deus na obra missionária. A igreja de Antioquia tinha um propósito específico, que é de levar o evangelho da salvação aos gentios. Aqueles que ainda não entraram no plano da salvação, aqueles que ainda não foram considerados povo de Deus. Então, a missão da igreja de Antioquia era pregar evangelho aos gentios. E qual é a nossa missão? Qual é a missão específica? Qual é o propósito específico da igreja evangélica em Andradas? Qual é o propósito específico a mim e a você, como povo de Deus, no plano da salvação de Deus para os povos? Talvez aqui na nossa cidade haja camada social que esteja sendo esquecida,
ou ignorada pelo Evangelho, que talvez o Espírito Santo vai querer nos despertar a olhar com os olhos clínicos e perceber que esses, sim, ainda precisam ouvir a mensagem da salvação. Talvez Deus tenha um propósito específico para nós, como igreja, para um povo específico, a fim de anunciar-lhes a mensagem da salvação. Isso nós precisamos descobrir, submetendo à vontade do Espírito Santo, para que Ele nos conduza a descobrir o propósito específico pelo qual ele fala para a igreja de Antioquia: olha, agora separa-me Barnabé e Paulo, porque eu tenho um plano, um propósito específico para eles, para que levem a mensagem para os gentios até os confins da terra. Essa era a missão de Paulo e Barnabé, que eles foram consagrados na igreja de Antioquia e foram enviados a pregar mensagem a todos os gentios até os confins da terra. Mas, no entanto, onde Paulo e Barnabé estavam pregando o Evangelho? Na sinagoga aos judeus e aos convertidos ao judaísmo. No entanto, os senhores precisam ouvir o Evangelho, porque o Evangelho é para todos os povos. Precisa ser pregue a eles, mas não pode perder o propósito específico. Não pode perder o propósito pelo qual Deus os chamou e os vocacionou para ir e cumprir a missão. Mas pelo visto, Paulo pregou no primeiro sábado, voltaram no segundo sábado. Se o momento fosse favorável, com certeza voltaria no próximo sábado e no próximo sábado, e talvez isso poderia desviar do propósito específico, que é pregar o Evangelho aos gentios. Mas, no entanto, a circunstância aqui favoreceu para que eles se alinhassem novamente ao propósito, quando ele fala: olha, agora que rejeitaram, nós vamos partir para aquilo pelo qual o Espírito se designou a pregar a mensagem, que são os gentios. Agora nós vamos para o nosso propósito. A pregação do primeiro sábado era o momento oportuno do Espírito Santo para que a mensagem chegue a todos os povos daquela região, porque era o momento mais fácil de propagar o Evangelho, porque ali na sinagoga tinha vários gentios que poderiam levar mensagem para os seus familiares, para preparar o povo, o coração do povo, para a recepção da mensagem. Então, era um momento estratégico e oportuno no momento, mas não era o propósito para o povo, para a missão de Paulo e Barnabé. O propósito de missão de Paulo e Barnabé era pregar mensagem aos gentios. E eles não poderiam perder esse foco. O povo de Israel perdeu o propósito de cumprir essa missão, de levar a mensagem de salvação aos gentios, como vimos nos profetas, e principalmente no profeta Isaías, que era escolhido por Deus para ser testemunha da salvação de Deus para os gentios. Mas Israel se fechou para os gentios e não queria levar mensagem para a salvação aos gentios. E quando Cristo veio, Ele chamou os discípulos e instruiu-os a sair desse conforto a fim de pregar mensagem aos gentios. Veio o Pentecoste, os apóstolos começaram a pregar o Evangelho e novamente se fecharam para os judeus. Lembra da história antes de Antioquia? Que eles pregavam apenas para os judeus. Escolheram pregar apenas para os judeus e ignoraram os gentios que ainda não ouviram a mensagem da salvação. Sim, podemos pregar por aqueles que já ouviram a palavra de Deus, mas nós não podemos esquecer daqueles que ainda não ouviram, não tiveram oportunidade de ouvir a palavra da salvação. Talvez seja o nosso vizinho, nosso conhecido, nosso colega, que ainda precisa ouvir a palavra da salvação. Não o ignore. Momento oportuno de conversa é o momento do Espírito Santo para que você comunique o Evangelho da salvação, para que haja oportunidade do arrependimento dos pecados e a salvação por aqueles que lhe ouvem. Nós não devemos perder o foco de que o Evangelho é para ser pregado àqueles que ainda não conheceram o Salvador, que ainda não têm Cristo como
a salvação. Esta é a missão da igreja evangélica em Andradas. E o Espírito Santo continua a sua ação movendo alguns da diáspora que levaram a mensagem à Antioquia, que não se importava com quem ouvia, apenas pregar a mensagem para todos. E os gentios converteram, e agora o Espírito Santo vai estabelecer uma base missionária em Antioquia para alcançar os gentios. E foi nessa obra que Paulo foi comissionado e Barnabé a pregar a mensagem para os gentios. E essa não deveria ser perdido em foco. E quase eles perderam, mas as circunstâncias os ajudaram a reconhecer e a se alinhar novamente ao propósito de levar a mensagem a todos os gentios. E Paulo, reconhecendo essa graça, agora eles partem para a pregação do Evangelho a quem eles foram designados. Saindo aqui, partindo para a nossa cidade, com certeza encontrarão aqueles a quem nós fomos designados a anunciar-lhes o Evangelho. E como saber? É fácil. A pessoa com quem você conversa converteu a Cristo? Aceitou Jesus como Salvador? Não. Não converteu? Então é a sua missão e oportunidade para que você anuncie o Evangelho da salvação a este ouvido. E não deixe perder a oportunidade. Que a Igreja Evangélica Andradas não perca mais nenhuma oportunidade de ser um instrumento de Deus para fazer com que os nossos amigos e colegas e os próximos tenham a oportunidade de ouvir acerca da salvação, do arrependimento dos pecados e a fé em Cristo Jesus, que é capaz de purificar os nossos pecados e nos conduzir à salvação. Esta é a missão para Atos 29. E agora vai me dizer, onde que está Atos 29? Agora você é um herege, agora está inventando um novo capítulo da Bíblia. Não estou inventando. Lembra do encerramento de Paulo lá em Roma? Aí não fechou Atos. Falou que Paulo foi para Roma e ali morreu. Mas o Espírito Santo não morreu. Cessou o capítulo de um homem, mas o capítulo do Espírito Santo continua até hoje e vai continuar até o último dia da vinda de Cristo. Então o Espírito Santo usou Paulo e Barnabé para levar mensagem de Antioquia até Roma. E de Roma ele continuou com os que são fiéis à mensagem da salvação, que chegaram até hoje, cumprindo Atos 29, continuando a história do Espírito Santo, pregando mensagem da salvação a todos os povos, anunciando o resgate de Deus a todos os ouvidos. E chegou a Andradas. E hoje nós fazemos parte daqueles que receberam mensagem fiel. E se somos fiéis à mensagem da salvação, saberemos que somos responsáveis para continuar a mesma obra de anunciar a palavra de salvação a todos os que estiverem em nossa volta para os confins da terra. E deixar o legado da fidelidade para a próxima geração, de que é a responsabilidade deles de continuar a história de Atos e deles para a próxima geração até a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Enquanto isto, essa é a missão da Igreja Evangélica em Andradas, continuando a história de Atos 29, pregando o Evangelho a toda criatura e sendo fiel à mensagem da salvação, submisso à direção do Espírito Santo para o anúncio do Evangelho de Deus a todos os povos, por meio da fé e o arrependimento dos pecados, para que o sangue de Cristo purifique-nos dos nossos pecados. Este é o Evangelho necessário para a sua família, para seus amigos, para seus colegas,
e para os confins da terra, até Ibimirim, até a África e até os confins da terra. Talvez não seja por acaso os africanos vierem fazerem parte da Congregação Evangélica Andradas. Talvez seja o momento oportuno do Espírito Santo nos despertar e falar, olha, levante os olhos e olha o campo maduro para a ceifa. E começa onde você está, para os confins da terra. Amém? Incline a sua cabeça e vamos nos render ao Espírito Santo, arrependendo de termos falhado em muitas das oportunidades de pregar o Evangelho e pedir que o Espírito Santo nos capacite e nos dê coragem a ganhar todas as oportunidades para pregar a mensagem de salvação a todos aqueles que nos ouvem.